A presença e os desafios dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. Os indígenas no Brasil somam hoje mais de 1,69 milhão de pessoas, de acordo com o censo 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este número representa 0,83% da população brasileira total e demonstra um aumento significativo em relação ao censo de 2010, quando a população indígena era de 896,9 mil, representando 0,47% do total. Este crescimento de 88,8% na população indígena registrada pode ser atribuído, em parte, a mudanças metodológicas adotadas pelo IBGE no levantamento de dados. No censo de 2022, o IBGE identificou mais terras indígenas do que em 2010 e adicionou uma pergunta específica para captar melhor a autoidentificação indígena. Tradicionalmente, a identificação de indígenas no censo ocorre quando alguém responde indígena à pergunta sobre cor da pele. No entanto, muitas pessoas com ascendência indígena costumavam responder parda a essa pergunta. Para corrigir isso, os recenseadores passaram a perguntar diretamente: você se considera indígena? Em locais onde se sabia da presença de povos originários, mas que não eram oficialmente terras indígenas. Essa abordagem revelou um número significativamente maior de pessoas que se identificam como indígenas. Tiago Moreira, pesquisador do Instituto Socioambiental, ISA, explica que a nova pergunta permite que as pessoas se reconheçam através de sua herança cultural, em vez de se limitarem à cor da pele. Muitos reconhecem sua ancestralidade indígena mais através da herança cultural do que da cor da pele, abrindo um novo entendimento sobre a identidade indígena no Brasil. A pergunta sobre cor da pele tem gerado confusão na identificação de etnias, mas é mantida para permitir comparações históricas precisas com censos anteriores. No entanto, a inclusão da nova pergunta sobre autoidentificação indígena em 2022 limita a comparação direta com dados de 2010, dado o aumento na detecção da população indígena devido à mudança metodológica. Especialistas afirmam que o aumento significativo não se deve apenas à nova pergunta, mas também a uma maior conscientização e autoidentificação das pessoas como indígenas. Outro ponto de destaque é a distribuição da população indígena no Brasil. Embora 5 estados concentrem 61,43% da população indígena, o IBGE registrou a presença indígena em 4.480 dos 5.568 municípios do país. Manaus, AM, possui o maior número de indígenas, com 71,7 mil pessoas, enquanto cidades como Iramutã, RR, Santa Isabel do Rio Negro, AM, e São Gabriel da Cachoeira, AM, possuem as maiores proporções de habitantes indígenas, superando 90%. A região norte concentra 45% dos indígenas brasileiros, com destaque para o Amazonas, que sozinho abriga 490,9 mil indígenas, ou 29% do total. O Nordeste é a segunda região com maior população indígena, com 31% do total, e a Bahia é o segundo estado com mais indígenas do país. A presença indígena é significativa em todas as regiões e estados do Brasil, refletindo a diversidade e a dispersão geográfica dos povos indígenas. Na Amazônia Legal, foram contadas 867.919 pessoas indígenas, representando 51,25% do total da população indígena no Brasil. A terra indígena Yanomami, AM, RR, tem o maior número de habitantes indígenas, seguida pela terra indígena Raposa Serra do Sol, RR, e a terra indígena Evari, AM. Amazonas e Bahia, juntos, concentram 42,51% do total da população indígena no país, seguidos por Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Roraima. Os dados do censo 2022 destacam a importância da autoidentificação para capturar a diversidade étnica no Brasil. A metodologia aprimorada reflete uma compreensão mais abrangente da identidade indígena, que não se limita à cor da pele, mas abrange a herança cultural e a conexão com as tradições ancestrais. Essa abordagem mais inclusiva é fundamental para reconhecer e valorizar a diversidade dos povos indígenas no país. A presença indígena em municípios urbanos e rurais evidencia a resiliência e a adaptabilidade dessas comunidades. As dinâmicas de migração e urbanização têm impactado as populações indígenas, levando muitos a se deslocarem para áreas urbanas em busca de melhores oportunidades.
No entanto, esse movimento também traz desafios, como a preservação da identidade cultural e a luta por direitos em contextos urbanos. A Constituição Federal de 1988 garantiu importantes direitos aos povos indígenas, incluindo a demarcação de terras e o reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas e tradições. No entanto, implementação desses direitos enfrenta obstáculos, como a morosidade na demarcação de terras e conflitos com interesses econômicos. A luta pela demarcação e proteção dos territórios indígenas continua sendo uma questão central para garantir a segurança e a autonomia dessas comunidades. O crescimento da população indígena e a maior visibilidade dos povos originários ressaltam a necessidade de políticas públicas eficazes que promovam a inclusão e o respeito aos direitos indígenas. A educação é um aspecto crucial, com a necessidade de currículos escolares que incluam a história e a cultura indígena, promovendo o reconhecimento e a valorização dessas contribuições para a sociedade brasileira. A presença indígena no Brasil é um testemunho da diversidade e riqueza cultural do país. A resiliência e a luta das comunidades indígenas por seus direitos são fundamentais para a construção de um Brasil mais justo e inclusivo. O reconhecimento e a valorização da identidade indígena são passos essenciais para garantir que essas comunidades possam viver com dignidade e respeito. O etnônimo Yanomami, por exemplo, ilustra a profunda conexão dos povos indígenas com sua identidade cultural. Na língua Yanomami, Yanomami Tepe significa seres humanos, diferenciando-se de categorias como Yaro, animais de caça, e Yai, seres invisíveis ou sem nome. Essa distinção reflete uma visão de mundo única que valoriza a humanidade e a espiritualidade dos povos indígenas. Em suma, os dados do Censo 2022 trazem à tona uma realidade complexa e diversa sobre os povos indígenas no Brasil. A metodologia aprimorada permitiu um reconhecimento mais amplo da identidade indígena, destacando a importância da herança cultural e da autoidentificação. Ao mesmo tempo, evidencia os desafios contínuos na implementação de direitos e na promoção de políticas inclusivas. O respeito e a valorização da diversidade indígena são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!